Glória a Deus, igreja, bom dia, graça e paz. Deus abençoe, continue abençoando, que todos estejam felizes neste dia de domingo, no primeiro dia da semana. Estamos aqui juntos, reunidos em nome de Jesus, para oferecer um culto de louvores e suplicar a sua misericórdia. E agora, neste momento, vamos ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós, irmãos. Glória a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus, vamos lá. Eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias em Atos 16, do versículo 16. Amém? Vamos ler do versículo 16 em diante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quinta-feira nós fomos ministrados aqui pelo nosso querido pastor Eduardo sobre o tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Nós temos 24 horas por dia. E o que a gente está fazendo com essas 24 horas? E o nosso pastor, ele nos orientou a fazer uma reorganização, né? Para quem não está cuidando do seu tempo, está pensando só em coisas daqui da terra. E hoje nós vamos ler aqui Atos 16, do versículo 1 em diante. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Se alguém chegar até vocês hoje e dizer: o que devo fazer para ser salvo? O que é necessário que eu faça para ser salvo? O que você e eu responderia para essa pessoa? Amém? Não precisa me responder, só pense. Imagine que alegria a gente chegar, vocês, chegar em casa e a sua mãe, a sua vozinha, o seu irmão: Adilson, o que eu devo fazer para ser salvo, meu irmão? Essa é uma pergunta maravilhosa, não é verdade? Que alegria um ente querido, um amigo chegar até nós e dizer: o que devo fazer para ser salvo, meu irmão? Glória a Deus nas alturas. E aqui, o apóstolo Paulo, todo mundo já ouviu falar do apóstolo Paulo, glória a Deus. Ele foi perseguidor da igreja, ele foi um perseguidor da igreja. E ele acreditava que estava fazendo corretamente, porque ele era ele era praticante da lei, ele era zeloso pela lei. Mas ele, mesmo achando que estava fazendo certo, encontrou Jesus no caminho de Damasco. E lá aconteceu a conversão do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos ler essa carta aqui que ele escreveu aqui, né, no capítulo 16 em diante. Glória a Deus, vamos lá. Todo mundo achou aí? Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Tem servo do Deus Altíssimo aí, irmãos? Glória a Deus. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Glória a Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou-se, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, aqui Paulo estava na segunda viagem missionária. Na verdade, Paulo, ele tinha a intenção de pregar no norte, na Ásia, em uma cidade chamada Bitínia. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo impediu ele nessas cidades, e ele, com isso, foi para Troade. Em Troade ele teve uma visão, um sonho, onde um macedônio dizia: passa para a Macedônia e nos ajuda. E com isso, Paulo imediatamente se arrumou e foi para Macedônia, e chegou até a cidade de Filipos, onde aconteceu essa situação aqui. E nessa cidade, Paulo ficou vários dias. Lá ele conheceu uma mulher de oração que chamava Lídia. Ele anunciou o evangelho para ela, ela creu, ela hospedou Paulo e a caravana dele na casa. Então, o que a gente viu aqui? Que Paulo, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E nós, assim também, devemos, meus irmãos, andar guiado pelo Espírito Santo. Nós devemos acordar de manhã, fazer a nossa oração e dizer: Senhor, ainda que eu não consiga fazer o que eu quero neste dia, mas que seja feita a tua vontade. Amém? Porque a nossa vontade é uma e a vontade do Senhor é outra. Mas quando a gente é guiado por esse Espírito Santo, esse consolador que Jesus deixou para nós, não há erro, meu irmão. Vocês vão ver aqui nessa leitura, vocês já viram o que aconteceu. Paulo queria pregar na Ásia, queria pregar nessa outra cidade, mas o Senhor impediu, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar nessa cidade. Então, vemos que quando estamos guiados pelo Espírito Santo, meu irmão, às vezes não entendemos o que Ele deseja da gente, não entendemos, mas o que Ele faz? Só faz coisas boas na nossa vida, amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. E aí Paulo anunciou o evangelho para Lídia, ela creu, ele hospedou na casa dele. E nesse dia aqui, a 16, aconteceu que indo nós à oração, Paulo era uma pessoa de oração, Jesus falou com ele, ele foi convertido, ele era perseguidor da igreja, ele participou da morte de Estevão, ele presenciou a morte de Estevão. Então, e ele achando que estava fazendo tudo certo, até chegar a conversão. Quando chegou a conversão, ele mudou a sua trajetória. Assim é nós, meus irmãos, temos que mudar a nossa trajetória. Quando você recebe o Espírito Santo, você acredita que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, você tem que mudar o seu GPS, você tem que mudar a sua trajetória. Irmãos, isso é o Evangelho, a vida cristã, ela traz consequências eternas, não é brincadeira. Nós não temos, Jesus, ele não deixou nas Escrituras 3 caminhos, só tem 2, meu irmão. Não adianta a gente falar, eu não vou ser cristão, eu não pedi para nascer, eu vou seguir a minha vida. Meu irmão, não adianta, não pode ser desse jeito. Você tem que ter ação, a ação gera uma reação, gera
alguma coisa. Você tem que mudar, você tem que acordar. Senhor, eis-me aqui, estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? O pecado está nos rodeando, ele quer nos matar. O inimigo não fica contente de você acordar e falar glória a Deus, sem pão na sua casa. Ele não fica contente de você falar aleluia, glória a Deus, saindo e pegando uma fila para procurar emprego. Ele não fica, ele quer que você reclame, quer que você desista, não é verdade? Ele quer que você abandone o caminho. E nós devemos ser discípulos e não multidão, porque a multidão só está interessada no que lhe convém, meu irmão. Glória a Deus. Nós devemos buscar as coisas do Pai, e não, nós devemos buscar o Deus das coisas, e não as coisas de Deus. Nós devemos buscar o Deus das coisas. Muitos passam por aqui atrás de coisas materiais, meu irmão. Está escrito: miserável homem que pensa, que busca Jesus só por causa de coisas materiais. Gente, nós devemos acordar, devemos despertar, meu irmão. Você é um soldado, o soldado tem que estar de prontidão 24 horas, você é um cidadão do céu, você é um emissor, você é um missionário. Meu irmão, só trazendo para o lado material, se tiver aqui um policial civil, militar, um bombeiro nativo, e acontecer alguma coisa aqui, ele tem obrigação de intervir. Nós podemos, mas ele tem obrigação. Isso na parte material. Se ele estiver presente no lugar que aconteceu alguma coisa, ele tem que tomar uma atitude. Não vou entrar no mérito de que atitude. Ele tem que ligar, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que chamar o SAMU. E nós somos cidadãos do céu, nós somos soldados de Cristo. Meu irmão, quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, que você abriu seu coração e ele fez morada, Jesus ganhou 2 pares de olhos, 2 mãos, 2 pernas, um corpo, e você está andando pela rua, você é um soldado de Cristo, meu irmão. Alguém pode chegar em você, em qualquer lugar, e falar: irmão, irmã, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? E você vai estar preparado para responder? Você vai estar com a couraça da justiça, o capacete, a espada? Se você vai estar, glória a Deus que esteja. É isso que o Senhor espera da gente, de mim e de você, de todos, meus irmãos. Amém? Vamos continuar. Então, Paulo estava indo aonde? Orar, meu irmão. É assim que nós devemos fazer, orar. A oração é um míssil intercontinental. A oração é você dizer: eu te amo às escondidas, por uma pessoa que está em outro estado, em outro país. Amém? Hoje temos redes sociais para mandar mensagem. Glória a Deus, tem que ser usada, meus irmãos. Isso pode evangelizar pessoas. Mas não deixe você de orar. Não deixe, que uma hora alguém da sua casa pode te fazer essa indagação: o que devo fazer para ser salvo? E você tem que estar ligado na videira verdadeira. Quem é a videira? Cristo, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E Paulo, indo nós à oração, encontrou essa jovem que tinha um espírito de pitonisa, fala a Bíblia. Ela tinha esse espírito de adivinhação. Então, meus irmãos, mais uma coisa: cuidado com esses espíritos de adivinhação, cuidado de ficar buscando adivinhação, meus irmãos. Glória a Deus nas alturas. A nossa revelação está aqui, nesse livro, meus irmãos. Cuidado com essas buscas de revelações. Cuidado, aqui, Paulo, ela perturbava Paulo, porque várias vezes, pelo jeito, Paulo ficou vários dias aqui. Ela saía gritando atrás deles. Esses homens anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Meu irmão, que bom nós ser reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Aonde você está? Você está no seu trabalho? Olha lá um irmão lá, servo do Deus Altíssimo. Você está na feira? Você está indo no banco? Servo do Deus Altíssimo, meus irmãos. Não existe cristão da meio-dia para tarde. Não existe o irmão sair daqui
e ir fazer missão, eu vou fazer a missão eu vou falar no meu caso, eu vou para Caconde, eu vou deixar de ser crente aqui, virar crente lá em Caconde, meus irmãos. Não existe isso. Glória a Deus. Você tem que ser crente 24 horas, cristão. Você tem que ser servo do Deus Altíssimo. E essa moça que tinha esse espírito de pitonisa, espírito de adivinhação, ela reconheceu Paulo e Silas e saiu gritando atrás deles: estes homens anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Foram reconhecidos pelo inimigo, meus irmãos. O inimigo, ele reconhece a gente, e a gente tem que estar preparado, tem que estar revestido do poder do alto. Por isso que a gente tem que usar o nosso tempo para orar, tem que usar o nosso tempo para buscar. Temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa família, sim, mas o Senhor pode estar conosco. Ele pode tomar café com você de manhã, meus irmãos. Ele está presente em nós, Ele está presente dentro do seu coração, da sua mente, amém? Não precisa, você que está ligado na videira, a presença do Senhor está com você diretamente, sempre, meus irmãos. Não acaba a energia e precisa ligar um gerador, não. O Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Esse Deus que a gente serve, meus irmãos, Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo deixou escrito: miserável homem que busca Jesus somente nas coisas dessa vida. Irmãos, desperta, que Jesus é bom, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Isso acontece só com Paulo? Não, acontece com quem está ligado na videira verdadeira, meu irmão. O Senhor Jesus disse que aquele que servir, que confiar, se entregar, fará coisas maiores. Teve uma situação lá que ele mandou 70, voltaram contentes. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele falou o quê? Vocês estão contentes por isso? Olha só, vocês têm que ficar contentes porque o seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Glória a Deus. É por isso que nós temos que ficar contentes. Nós não somos daqui, meus irmãos, nós estamos de passagem. E nessa passagem, imagine você dentro de uma roda gigante. Quando a roda gigante está do lado, está em cima, você está bem. Assim diz os homens, né? Que a roda gigante embaixo e em cima. Quando você está na roda gigante em cima, o pessoal acha: eu estou bem. Mas quando você está embaixo, o irmão está embaixo agora, mas ele está na roda gigante, meu irmão. Ele está ligado na videira verdadeira, mesmo estando embaixo. A presença de Deus tem que estar com ele, que a roda gigante ela vai girar. O homem e a mulher que está dentro de uma roda gigante, mesmo embaixo, ele não saiu da roda gigante, ele está dentro da roda gigante. E assim é nós, meu irmão, quando estamos ligados nesse Jesus, quando acordamos e falamos com Ele, damos graças a Deus. Senhor, que hoje seja melhor que ontem, que amanhã seja melhor que hoje, mas seja feita a tua vontade, não a minha, amém? Quando você ora ao Pai Nosso, você fala o quê? Que seja feito aqui na terra como é aí no céu, é a vontade dEle. E o cristão, quando ele está ligado nessa videira, ele reconhece que por onde ele passa, Jesus está com ele. Se ele está passando por enfermidades, às vezes o irmão está endividado, está desempregado, mas continue ligado na videira, meu irmão, porque essa videira, ela está viva, e ela sabe do que você precisa, amém? Vamos continuar aqui. Porém, quando Paulo expulsou esse demônio, os donos dessa moça, olha, essa moça tinha donos, ela era uma escrava. Fala aqui a Bíblia que ela dava muito lucro para eles. Eles usavam ela. Então, nós temos que perceber que o inimigo quer nos usar. Para quê? O inimigo quer nos usar para a gente entrar em confusão, para a gente entrar em dívida. O inimigo quer usar para a gente não cultuar Deus. O inimigo quer deixar a gente triste, meus irmãos. Triste. E essa moça jovem, ela era o quê? Escrava. Ela era usada. E quanto de nós hoje
de pessoas que a gente conhece que está sendo escravo desse inimigo. Pode ser que não tenha o espírito da pitonisa, mas pode ser que tenha outros espíritos. Está trabalhando para quem? Para o adversário, para quem não quer ver a nossa alegria, entendeu? Então, lembrando, você é discípulo ou você é multidão? Amém? Pense sempre nisso, meu irmão, que existe dois tipos de pessoas. Quando Jesus estava pregando, discípulo e multidão, e a intenção é que a multidão se torne discípulo. E como que vamos fazer isso aí? A multidão se tornar discípulo? Falando de Jesus a tempo e a fora de tempo. Estejam sempre preparados. Pedro escreveu em 1 Pedro, acho que 5,17: esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que perguntar a razão da sua fé. Responda com paciência e mansidão. Alguém pode perguntar para a gente isso. E aí, você está preparado? Se alguém perguntar, por que você é cristão? Ou alguma outra pergunta, por que você vai na igreja de domingo? Por que você vai nesse tal de papo de homens? Irmão, a igreja é o corpo de Cristo, e Jesus é a cabeça. Então, tem até uma parte que fala, não deixemos de congregar. Porque quando você congrega, quando você cultua Deus numa comunidade, você está pronto a servir. Às vezes você falta, às vezes você não vem, você é um membro do corpo. O corpo é formado por o quê? Por braço, por perna, por nariz, por boca. E nós somos o que no corpo? A gente não sabe, é o Senhor que decide. Às vezes você pode ser o braço, às vezes você pode ser a perna. Entendeu? Um outro dia foi uma senhora no meu escritório e falou, contou a situação dela, né? Depois eu falei, vocês são cristãos? Ela falou, sim, tal. Eu estou indo na igreja, o meu marido parou. Meu marido não quer ir mais, faz 5 anos que não vai na igreja comigo. Ele já é uma pessoa de idade. Aí eu olhei para ele e falei, meu irmão, você não está acompanhando a sua esposa, 40 anos de casado, 30 anos de casado, e ela está indo sozinha congregar? Aí ele, eu estou meio desanimado, não sei o quê. Aí eu falei, meu irmão, o corpo é formado por várias partes, e Cristo é a cabeça. Você já viu um pé andando sozinho para a rua, uma mão? Se eu ver, eu saio correndo. Aí ele ficou olhando para mim, que o senhor pode ser o pé e está andando sozinho por aí, meu irmão. Se enquadra no corpo novamente. Entra, faz parte do corpo. Irmão, no corpo você tem oportunidade de servir, de ajudar alguém. Às vezes você fica sabendo, o Zé, vou usar a palavra Zé, o senhor José está desempregado. Aí você trabalha numa empresa que está precisando de alguém. Aonde que você vai ficar sabendo disso? Na comunidade, na igreja. Aí você vai poder chegar e falar, manda um currículo lá, você está servindo. Agora, se você fica dentro da sua casa, como você vai saber disso? Você pode saber, se o Espírito Santo fazer igual fez aqui com Paulo, ele pode fazer. Mas se você tem oportunidade, irmão, se você tem condições, se você não depende de ninguém para sair da sua casa, você pode pegar um ônibus, um carro, faça isso. Boa coisa é, meus irmãos. Tem salvo engano está escrito, eu não vou falar que não tenho certeza. É bom estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. Amém? Aqui, nesse domingo, né, a gente está aqui para cultuar a Deus, para louvar, para ouvir o que Ele tem para falar. Se você estivesse na sua casa, o que você estaria fazendo? Imagine você tem que abastecer o seu carro, meu irmão, todos os dias, assim, a sua alma, você tem que ler Bíblia, você tem que fazer parte de reuniões, participar de discipulados. Irmão, cristão não pode ficar parado. Nós somos rio e não represa. Nós somos sal fora do saleiro. Nós temos que falar dele. Falar dele não é uma coisa facultativa. Não é facultativo. Você, eu vou falar de Jesus amanhã, eu vou orar amanhã. Não, meus irmãos, é mandamento, é ordem. Quando ele foi elevado aos céus, ele disse, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, ensinando tudo o que eu tenho vos ensinado. E aí, graças a Deus, isso chegou até nós. Amém? Imagine se os discípulos ficaram só parados. E aí,
lembrando desse assunto, depois que Jesus foi embora, teve a ascensão de Jesus, os discípulos ficaram olhando para o céu, apareceu 2 anjos. Galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha que coisa, irmão, eu me imagino essa situação. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar, meu irmão. Ele vai voltar e nós temos que estar preparado, meus irmãos. A salvação é individual. Tem uma parte em Romanos, quando Paulo vai pregar lá, ele fala: meus irmãos, se eu pudesse eu dava minha vida por vocês, mas não pode. Você tem que ter ação, você tem que abrir seu coração, você tem que aceitar aquele convite que Jesus escreveu: vinde a mim todos, irmão, todos é todos, que estáis cansados e oprimidos. Esse plano de salvação é vitalício, meu irmão, desde que você faça o que tem que ser feito, que você escolha o seu caminho. Você é livre, meu irmão. Você pode viver sem Deus, você pode fazer o que você quiser, eu posso. Só que se a gente for embora daqui sem Ele, meus irmãos, as Escrituras não relatam coisas boas. Então, pensa nisso. Isso aqui é um mandamento. Quem quiser reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou que é o pão da vida, a videira verdadeira, a água, Ele é tudo na nossa vida. Você tem essa opção de fazer isso. Bom, então vamos lá. E como ela reconheceu e perturbou Paulo, Paulo explicou para eles. Após ele dizer: em nome de Jesus te mando que saia dela, na mesma hora saiu. Os donos dessa jovem ficaram bravos. Irmãos, nós cristãos estamos sujeitos a pessoas ficar bravas. Eu e a minha esposa, a gente vai no Hospital Mário Covas fazer capelania toda sexta-feira. Inclusive, se tiver alguém internado lá, de alguns irmãos, quer que a gente visite, toda sexta-feira a gente está lá, das 4 às 5h30. Tem gente que você chega lá: olha, eu sou o Adilson, capelão, aqui é Adriana, tal. A gente veio aqui falar uma palavra e fazer uma oração. Você aceita? Nós somos autorizados pelo hospital, mas precisamos da sua autorização. Não. Glória a Deus, meu irmão. Obrigado. A gente tem que respeitar, não é verdade? E aí assim, a gente não fica triste. Não. Acontece. Não é sempre, mas acontece. Aí você vai falar o quê? Nada. Tá bom. Eu vim aqui orar, ler um versículo, estou aqui. Não quer. Tudo bem. É um direito, é da pessoa. E aí, nunca aconteceu de ninguém ficar bravo. Igual aqui, esses donos aqui ficaram bravos com Paulo. Ficaram bravos. Mas também a gente lá não insiste, não quer, nem pode, né? Tem que respeitar o direito do próximo. A pessoa está, ela aceita se quiser. E aí o que acontece? Aqui ficaram bravos. Aqui fala que prenderam Paulo. E vendo seus senhores a esperança do seu lucro. Olha o que ele estava pensando. Só no lucro. E nós não podemos pensar só no lucro, meu irmão. Às vezes a gente perder é um lucro enorme. Mesmo quando você perde para uma alma ser salva, ou para você anunciar, irmão, você não sabe o tanto que você está ganhando, meu irmão. Você não sabe. Então, aliás, eu tenho certeza que vocês sabem que o lucro é enorme, mesmo a gente perdendo. Esses aqui ficaram bravos com Paulo e Silas, pensando no quê? No lucro deles, irmão, lucro material. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, expõem costumes que não é lícito. O que Paulo estava fazendo, meus irmãos? Indo orar. E aí você vê, o Senhor Jesus deixou escrito: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Paulo aqui não fala, ele estava indo orar. Hoje, uma pessoa é detida, ele vai conduzido a uma delegacia, expõe o fato ao delegado, ele passa por uma audiência de custódia, onde o juiz pergunta: como foi a sua prisão? O senhor tem alguma coisa a dizer sobre os policiais? Olha, hoje, o preso tem o direito de passar por uma audiência de custódia e dizer:
Você tem alguma coisa para dizer sobre a prisão? Acontece de juiz fazer: o senhor foi agredido? Pergunta. Tem uns que não perguntam nada: o senhor tem alguma coisa para dizer sobre a sua prisão? Não estamos entrando no mérito dos fatos. Quero saber só como ocorreu a sua prisão. Aí, geral, às vezes, né, acontece, o preso conta alguma coisa a mais, e tem uns: não aconteceu nada, fui preso. Aí o juiz dá a decisão ali, se vai virar prisão preventiva ou vai libertar. Aqui não, meus irmãos, aqui Paulo não teve essa chance não. Hoje, às vezes a turma fala: eu não sofri como Paulo. Eu já escutei isso de um irmão: meu irmão, Paulo sofreu não sei quantos açoites, foi preso, sofreu naufrágio. E tem gente que quer se comparar ao que Paulo passou, meu irmão. Hoje nós estamos aqui reunidos com a porta aberta. Esses dias os pastores, com os irmãos viajaram, falaram que tinha segurança na porta. E a gente faz o quê? Não vem. Vou na igreja hoje não, vou ficar em casa. Entendeu? E aí você vê, chega lá, acorda mais tarde, às vezes não faz nada, meu irmão. Eu não vou na igreja não, porque eu vou visitar um irmão que está afastado do culto. Glória a Deus. Vai lá visitar o irmão, falar de Jesus. Eu não vou hoje não, porque tem uma pessoa doente, pediu para mim orar. Eu vou lá fazer isso. Irmão, isso é culto. Você está indo cultuar também, mas você não está ficando à toa. Você está fazendo o que o irmão falou do tempo, aproveitando o seu tempo. Entendeu? Então, cultuar a Deus é igual a pastora falou: não é só vir aqui na igreja, meu irmão. Isso aqui é muito fácil. Muito fácil. Olha, eu confesso para vocês que até 2020 eu achava que cristão era só ir na igreja. Até 2020. E graças a Deus o Senhor me libertou e tirou as escamas dos meus olhos. E eu descobri que ser cristão é muito mais do que vir na igreja e ficar 1h30, 2 horas, meu irmão. É muito mais que isso. Glória a Deus, meus irmãos. Está todo mundo aí comigo, igual o pastor Eduardo fala, tá? Estão na comunhão aí, glória a Deus, vamos lá. E aí, resumindo, falaram que Paulo, levantaram uma calúnia aqui contra Paulo, e nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E Paulo, aqui fala que ele estava indo orar. Às vezes você está indo trabalhar, você vai precisar orar para alguém, meu irmão. Você vai precisar fazer alguma coisa. E você tem que estar o quê? Preparado. Preparado como? Preparado, ligado na videira que é Jesus. E a multidão se levantou unida. Olha a multidão como é unida contra eles. Mesmo Paulo libertando essa moça desse espírito, a multidão foi contra eles. E aí você espera o quê? De um mundo que cuspiram no nosso Senhor, meu irmão. O que você espera? Você espera ser bem tratado, meu irmão? Você espera ser recebido com flores, falando de Jesus? Se os nossos antepassados sofreram isso aí, quando falaram lá: solta Jesus ou Barrabás, quem que o povo pediu? A multidão. Solta Barrabás. O que a gente espera, irmão? A gente não pode bobear, meus irmãos. Você, eu, nós estamos numa luta constante. Às vezes a gente fala assim, a pessoa fala: esse cara é maluco. Que luta, meu irmão? Não estou em luta nenhuma. Você está, meu irmão. Se você está querendo fazer o certo, fazer o bem, você está numa luta constante. Você, às vezes, não desperta, acha que não, mas você está querendo ser honesto. Você está querendo não mentir, porque não existe mentirinha pequena e nem mentira grande. Mentira é mentira. E às vezes tem pessoas que querem induzir a gente a fazer isso. E a gente tem que falar não. O não liberta, viu? Não fale sim dúvida. O não liberta. Quantas pessoas eu já vi que o não libertou, meu irmão? Então, não tenha medo de falar não. Porque a Bíblia mesmo fala: eu estou aqui, Paulo falou, estou aqui para agradar homens ou agradar a Deus? Pedro, quando pregou em 2:37, ele pregou fez um discurso. E aí falaram o que para ele? O que devemos, irmãos, chamaram Pedro de irmão. O que devemos fazer? O que devemos fazer? O que faremos, homens e irmãos, após ouvir a mensagem de Pedro? Foi a mesma pergunta aqui que eu fiz. O que devo fazer para ser salvo? Tem aquele lá, como é que ele chama? Que foi falar com, o Nicodemos, um homem velho, já de idade, que trabalhava lá, era sacerdote.
trabalhava no templo, foi lá com Jesus à noite, às escondidas, conversar com ele, interrogar Jesus. E aí, o que você vê nisso? Que tem gente que não quer, porque você vê, Nicodemos é à noite, para não ser visto. Então, meu irmão, o cristão é luz. Luz não se mistura com trevas. Amém? Onde você chega, essa luz não depende da CPFL, não depende de nada, não depende de bateria de carro. A luz de Cristo, elas têm que estar acesa 24 horas, 365 ou 366 no ano. Você tem que estar aceso e ligado na videira. E muito bem, Paulo foi caluniado, preso. E aí o que os magistrados decidiram? Por pedido da multidão e pedido desses dois aqui que eram donos dessa moça. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou aos pés no tronco. Meus irmãos, eu estava dando uma estudada sobre isso aqui. Cárceres interior é tipo hoje, nós temos CDP, penitenciárias, RDE, entendeu? E aqui, Paulo e Silas, eles estavam indo orar. Foram para onde? No cárcere interior. E aí? Eles estavam fazendo algum mal? Não estava fazendo nada, meus irmãos. É assim conosco. Às vezes a gente sai feliz, encontra pessoas que querem tirar a nossa alegria, mas nós, como estamos ligados na videira verdadeira, devemos saber que não é a pessoa, é o inimigo que quer tirar a nossa alegria. Por isso que a gente tem que esteja preparado com mansidão para responder a todos que indagar sobre a razão da sua fé. Às vezes você vai encontrar alguém que vai tirar a sua paz, quer tirar, mas não é a pessoa, meu irmão. Quando a pessoa estiver falando com você, olha a Deus, baixinho, somente. Eu uma vez saí do banco, falando comigo, mas eu estava mexendo os lábios. Uma menina me viu depois e falou: você está bem? Eu falei: por quê? Ué, eu vi você saindo do Banco do Brasil falando sozinho. E aí eu peguei, falei: não, talvez eu estava orando por você. Falei assim para ela, ela é minha amiga, né? Talvez eu estivesse orando por você, minha irmã. Eu não lembro, porque quando eu estou falando sozinho, aí eu estou orando. Eu faço caminhada e às vezes eu saio falando, descendo aquela rua do beirando o Iaspe: Senhor, como vai ser o nosso dia hoje? E aí tem vezes que eu falo: opa, estou mexendo a boca, eu vou parar, porque alguém pode falar: esse cara está maluco. E o Senhor, e a Bíblia fala, né? O que é loucura para o homem, é sabedoria para Deus, meus irmãos. Então, voltando aqui. E havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Olha só, hoje está tudo mudado, não tem tronco, entendeu? Hoje a maioria das penitenciárias, as portas ficam abertas, os presos ficam no pátio de sol o dia todo, recolhe à noite, né? Nem todas, mas tem assim. E aí, você vendo para o dia de hoje, Paulo não teve hoje a gente tem o devido processo legal, né? Na área do direito, você é acusado, você tem direito à defesa. Aqui Paulo não teve defesa nenhuma, meu. Já foi logo preso, agredido. Hoje ninguém pode ser agredido, né? Lesão corporal hoje não existe, não pode, é crime. Paulo não, ele estava indo orar. E aí foi para onde? No cárcere. E aí que entra, tudo tem um propósito, meu irmão. Tudo tem um propósito. E quando, tendo recebido isso, colocaram no cárcere interior. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Glória a Deus nas alturas. Irmão, Paulo e Silas estavam na cadeia, fazendo uma liturgia. Você imagina? Aqueles, não fala quantos presos tinha lá, mas o cara estava açoitado, vários açoites. Não era brincadeira isso aí, né? Quem que hoje aqui é agredido? A porta aberta, nós estamos aqui falando de Jesus. Se chegar alguém querendo impedir, a gente pode chamar a polícia. Tem um artigo no Código Penal que a pessoa não pode fazer isso, não pode atrapalhar cultos, né? Você é livre para seguir, para vir, para sair. Eu vou embora agora, a porta está aberta. Paulo estava fazendo uma liturgia sem poder sair do local, preso com os pés.
E aí, o que eu vejo aqui? Que a gente pode fazer essa liturgia em qualquer lugar, meus irmãos. Paulo fez essa liturgia aqui na cadeia. Você pode fazer essa liturgia no seu trabalho, na hora do seu almoço, na hora da escola. Jovens que estão na escola, fazendo faculdade. Eu já fiz faculdade, cuidado, cuidado, não ouçam espíritos adivinhadores, que querem, isso aí não tem problema não, essa menina é crente, mas isso aí não tem problema não, meu irmão. O que não tem problema para uma pessoa que não está ligada na videira, tem problema é para você, e você tem que estar atento para isso. Como eu disse, o cristão é luz aonde tiver. Eu vou ser sincero, eu fico até triste em falar isso, mas eu conheço muita gente que entrou, não estou dizendo para não cursar a faculdade, hein, pelo amor de Deus. Oriento todos a estudarem. Não tem idade para estudar, não tem idade, você deve estudar. Muitos entram na faculdade cristão e não termina cristão. Eu já vi, eu estou falando de pessoas que eu conheço. Não dá, é para entender. As ofertas malignas estão em todos os lugares, estão em todos os lugares. E aqui Paulo fazia essa liturgia, meu irmão. Dentro do cárcere, cantavam e oravam. Aí eu estava lendo em Tiago, Tiago fala assim: está triste? Ore. Está alegre? Cante. E Paulo estava o quê? Paulo estava triste, alegre, triste, alegre, triste, alegre. Olha que bênção. Ele não estava vendo a situação. Por quê, irmão? Porque a presença estava com ele. A presença desse Deus que você serve, Ele anda com você, irmão, irmã. Aonde você vai, a presença está com você. Desde que você aceite essa presença, porque o Senhor é educado. Ele não invade o coração da gente. Ele bate. E Ele quer fazer morada. E essa morada transforma a vida. Essa morada cura. Essa morada te desperta para dizer não quando precisa. E aí, Paulo e Silas orando e cantando, triste e alegre, né? Porque está escrito lá em Tiago: se tiver triste, ore; se tiver alegre, cante louvores. E ele estava fazendo aqui, ó, mesmo agredido, machucado, mas ele estava lá na prisão. E você pensa, se você for ver bem, quando a coisa se escurece para a gente, meu irmão, é o que a gente tem que fazer. Porque às vezes você confia no homem, confia em alguma coisa que não vai dar certo, que o Senhor não quer que você faça isso. Confie nele, meus irmãos. Confie em Jesus. Às vezes a gente põe a confiança no homem. E às vezes a gente se decepciona. Por quê? O homem, ele é limitado. Às vezes ele até quer fazer alguma coisa para você, mas não pode, não consegue. E quando você põe a sua confiança no dono do homem, as coisas mudam. E Paulo aqui, ele não reclamou nada. Não fala que ele reclamou, que ele xingou o carcereiro, que ele estava bravo. Não me põe aqui. Não, ele estava cantando. No mínimo está lá algemado, preso. Só ele havia verdadeiramente se convertido, porque ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Aqui ele foi perseguido. Ele estava vendo. O que ele fez? Orou e cantou. E de repente, irmão, sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Irmão, esse de repente pode acontecer com nós. Ou de repente você está com uma enfermidade, você pode ser curado. Ou de repente você está desempregado, o Senhor pode abrir a porta de emprego no lugar que você quer. Ou de repente você está para ser despejado, acontece um de repente dele, e você resolve o seu problema. Através de quem? Através dele, meus irmãos. Mas tem que confiar, não tem que ficar com um pé lá, um pé aqui. Tem um ditado que eu ouvi, uma conversa, que tinha gente em cima do muro, e aí uns falavam: vem para cá, vem para cá, vem para lá. E aí perguntaram para o nosso inimigo: você não vai falar nada? Não, porque em cima do muro já é meu. Para que eu vou falar alguma coisa para ele sair de cima do muro? Em cima do muro já é meu. Irmão, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que ter ação. Isso não quer dizer que você não vai sair para procurar seu emprego, para estudar. Você está aqui nessa terra, você tem que se locomover. E nessa locomoção você faz o indo, que é o ide.
indo, você vai pregar o Evangelho. E Paulo, e esse de repente chegou aqui para Paulo e Silas, e esse de repente pode chegar na sua situação, meu irmão. Mas você precisa acreditar, você precisa buscar, você precisa tirar um tempo de oração, de leitura. Se você não tem, não é alfabetizada, ouça, tem gravações, né, da Bíblia, mas faça isso, tem ação que as coisas mudam, meu irmão, as coisas mudam. O Senhor, Ele não prometeu nada para nós, viu? Jesus, Ele veio aqui, Ele falou para Mateus, segue-me. Ele não falou, vem para cá que eu vou te dar uma carroça. Não sei nem se tinha carroça naquele tempo, mas Ele não falou. Jesus veio atrás de pessoas, e nós somos pessoas. Nós também devemos falar de Jesus buscando pessoas, entendeu? E aí as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor sabe do que você precisa, sabe do que você necessita, sabe do que seu filho necessita, mas você precisa acreditar nesse Jesus, meus irmãos. Bom, e de repente, aconteceu isso aqui, né? Que teve o tremor, teve o terremoto, que sobreveio, irmãos, eu estava vendo aqui no latim, é de cima, sobreveio. Então, esse terremoto foi uma coisa, não foi uma coisa natural, porque não matou ninguém, não relata aqui que morreu gente, que derrubou. Fala aqui, ó, e perto da meia-noite e tal, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, olha aqui, o carcereiro estava dormindo, e vendo abertas as portas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Meu irmão, a lei romana, ela não perdoava não. Hoje em dia, se alguém é funcionário público aí, se comete algum ato ilícito, ele vai responder um processo administrativo. Na lei romana aqui, o carcereiro ia ser morto. Ele não ia ter conversa para ele não. Para ele e para toda a sua família. Ele ia sofrer coisas gravíssimas. E hoje nós estamos tem essas leis, né? A Constituição, ela nos protege nisso aí. Agora, naquele tempo, não tinha isso não, meu irmão. O carcereiro ia ser... O que ele falou? Eu vou sofrer na mão dos romanos? Porque ele sabia, ele era romano, ele sabia que o negócio pegava. E aí o que aconteceu? Ele quis se matar. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, clamou com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Amém? Paulo, ele também serviu a Roma, né? Ele era romano. E aí o que ele fez? Ele sabia que o carcereiro ia sofrer. E ele mesmo passando todos esses açoites, prisões, porque o carcereiro, irmão, quando chega algum preso numa cadeia, o carcereiro não fica bom dia, quer um café, quer uma água, não. Já abre a porta e coloca para dentro. E aqui, Paulo podia fazer o quê? Se Paulo não estiver cheio do Espírito Santo? Vai se matar tarde. Vai se matar tarde, né? Porque ele fez mal para Paulo e Silas também. Paulo defendeu aqui, ó: não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui, meu irmão. Agora eu quero te fazer uma pergunta: você está pagando o mal que as pessoas fazem contra você como? Você está pagando o mal com o bem? Porque é isso que a palavra ensina: pagar o mal com o bem, orar para quem nos persegue. Você está fazendo isso, meu irmão? Olha o apóstolo Paulo aqui, ó: não te faça mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou antes Paulo e Silas, e tirando para fora. Olha a pergunta que o carcereiro fez, meu irmão: senhores, chamou de senhor, já não era mais, entendeu? Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha que coisa linda. Você imaginou alguém falando isso para a gente? Alguém da nossa família: ô Adilson, o que eu tenho que fazer para ser salvo, meu irmão? Ou você vai no hospital fazer uma visita, o enfermo fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha aqui, ó, o que Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E aí no 32 fala: ele pregavam a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. O que aconteceu? Paulo não só
anunciou o evangelho, crê no Senhor Jesus e será salvo. Não, Paulo disse: será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor. Paulo não simplesmente anunciou Jesus e deixou. Não, meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Existe um discipulado que nós aqui temos que fazer com o nosso irmão. Temos que falar de Jesus, convidar para ler a Bíblia. Alguém que você anuncia o evangelho, não é somente anunciar o evangelho. Se você estiver perto da pessoa, cuida dela, acompanha, porque as vozes vêm. Para que você está fazendo isso? Você está aí, nós estamos em uma festa, você está aí, foi atrás. Para quê? Para que você está fazendo isso? Isso se chama o quê? Discipulado. E pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Paulo, ele simplesmente não estava atrás da liberdade, ele estava atrás da alma lá. Quando o capeta perguntou: Senhor, o que quero fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se Paulo tivesse só afim do alvará, que muita gente está só atrás das coisas daqui, ele vai fazer o quê? Abriu as cadeias, vamos embora. Você tem que crer em Jesus, viu? Fica aí. Não, meus irmãos, Paulo não foi embora, pregou a palavra. A Bíblia fala que o carcereiro lavou os vergões de Paulo. Olha isso, de Silas. Lavou os vergões, ele pôs a mesa, levando-os à sua casa e colocou a mesa. Meus irmãos, mesa é uma coisa linda que Jesus nos ensinou. Esse carcereiro, após ele se converter, ele levou Paulo para a mesa. Ele queria ouvir mais sobre Jesus, ele queria ouvir mais. E assim é nós, meus irmãos. Nós devemos sempre estar dispostos, de acordo com o nosso tempo de trabalho, a ouvir de Jesus. E aí o carcereiro levou para a mesa, cuidou das suas feridas. E aí passou, o carcereiro, contente, eu imagino, anunciou a Paulo: Paulo, os magistrados mandaram te soltar. Sai e ide em paz. O carcereiro desejou: sai e ide em paz, porque você está solto. O apóstolo Paulo disse: açoitaram-nós publicamente, sem sermos condenados. Olha lá, irregular, meu irmão, não podia ter feito isso. Sendo homens romanos, Paulo falou: eu sou romano. Quando Paulo falou isso, eles ficaram preocupados. Por quê? Não será assim. Ele não aceitou, porque ele estava ligado na videira. Ele não aceitou e disse, aí o carcereiro voltou e contou para os magistrados: fui lá soltar Paulo. Ele não quer, não, quer que vocês vão soltar ele, porque ele falou: prenderam nós publicamente. Às vezes, irmão, alguém tira a paz da gente publicamente, ofende, deixa a gente triste, que nós somos humanos, mas Deus sabe, Deus vem pelo lugar que a gente não espera e muda o ciclo, muda o pensamento. Às vezes vai fazer a pessoa vir te pedir perdão, meus irmãos. Outra coisa, o cidadão do céu tem que liberar perdão. Perdão você tem que liberar perdão. Se você está retendo perdão para alguém, meus irmãos, a orientação é que você libere perdão, meu irmão. Ainda que a outra parte não receba o seu perdão, mas você, com todo o seu coração, tem por obrigação liberar perdão. E se você está em Cristo, não vai ser dificultoso isso para você, porque você é um cidadão do céu. Por que você vai reter o perdão? Porque não tem motivo, meu irmão, não tem motivo. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo lhe dirigiram súplicas. Irmão, os magistrados que prenderam Paulo suplicaram para ele sair da cadeia e que fosse embora da cidade. E aí o que aconteceu? Paulo aceitou. Mas você vê, o inimigo veio, o inimigo que agrediu, que prendeu, ele veio e suplicou. Irmão, se você for ver bem, suplicar é muito mais forte do que você fazer um pedido. Suplicar é implorar alguma coisa, é você ajoelhar. Suplicar é muito mais forte do que pedir. E os magistrados, que eram as autoridades romanas, que decidiram, que determinaram a prisão, fizeram isso, suplicaram para que Paulo saísse da cidade, porque se Paulo tivesse no tempo dele antigo, ele podia denunciar,
essas autoridades, mas ele não, ele era um cidadão do céu. E a alegria dele, ele passou por tudo isso aqui. O que ele fez? Anunciou o evangelho para Lídia, ela acreditou, ela era uma pessoa vendedora, tirou esse espírito dessa moça, que estava possuída por esse espírito, e era escrava, foi parar numa prisão, para quê? Para salvar uma alma. Irmãos, alma não tem preço, alma não tem preço. Às vezes a gente olha assim e fala, essa pessoa aí, irmão, tem alma dentro. Não importa se a pessoa é magro ou adiposa, né? Mas a pessoa é mais adiposa, não importa. Tem alma dentro da pessoa. E Jesus está falando com almas, meus irmãos. O seu plano de salvação é para almas. E a gente tem que ter esse cuidado para lidar com almas. E aqui, Paulo, mesmo com toda essa turbulência aqui, ele estava contente, porque ele anunciou o evangelho, fez a viagem. Outra coisa, prisão não impede missão. Olha aí, o Paulo, ele estava na segunda viagem missionária, foi preso e agredido. Para quê? O Senhor tinha um propósito na vida desse carcereiro, meus irmãos, na vida dessa alma. E assim como o Senhor tem um propósito na sua vida, na minha vida, na vida do seu filho, na vida do seu parente. Irmãos, por favor, eu aprendi isso, quero compartilhar com vocês. Nunca diga que uma pessoa não tem jeito. Nunca. Você falar, aquele lá é um viciado em droga, aquele lá não tem jeito, irmão. Você não é dono dele, ele é do Senhor. Você fazer isso, olha, é uma blasfêmia, porque você está passando por cima da autoridade de Deus. Nós não podemos falar, fulano não tem mais jeito. E outra coisa, quando eu vou lá no hospital eu falo, enfermidade não é morte e saúde não é vida. Tudo está na mão de Deus, meu irmão. Às vezes a gente quer colocar um ponto final numa situação, que o Senhor coloca uma vírgula. E aí? Como que vai ser? Então, não faça isso. Ore pela pessoa, não desista de ninguém, porque como de repente aconteceu com esse carcereiro, de repente pode acontecer com você, pode acontecer com o seu filho, com a sua avózinha, com a sua mãe. Irmãos, isso é sério. Evangelho, irmão, traz consequências eternas. Como eu disse, a gente não pode achar que alguma coisa é impossível. Nada é impossível. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, meus irmãos, ele falou que ela ia ser mãe do Filho de Deus. O que ela falou? Como pode? Eu nunca casei com ninguém. E aí? O que o Gabriel disse? Maria, nada é impossível para Deus. Irmãos, e a pergunta que esse carcereiro fez continua ecoando hoje. Ela está aberta hoje. O que devo fazer para ser salvo? A resposta não mudou, continua ainda. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Irmão, se você ainda não creu nesse Jesus, não deixe para amanhã. Se o teu coração pulsar, é o Espírito Santo, não sou eu, é o Espírito Santo. Acredite nesse Jesus, meus irmãos, acredite. Entregue o seu coração para Ele. E mude o seu GPS, a sua trajetória. Se você ainda não entregou, não confessou Jesus, a confissão está pertinho de você, na sua boca, meus irmãos, no seu coração. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o único intercessor entre o homem e Deus, aquele que confessar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aquele que entregar a sua vida a Ele, meus irmãos, Ele vai cuidar de você, como cuidou desse carcereiro e dessa casa, cuidou da Lídia, Ele cuida de você também. E se você já é crente, meus irmãos, e está passando por lutas, fique firme, fique firme. O apóstolo Paulo era cristão e passou por essa luta aqui. Ele fez o quê? Ele cantou, ele orou. E aí? Tudo deu certo, meus irmãos. O Senhor veio atrás de almas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é assim, meus irmãos. Fique com esta palavra. Confie no Senhor. Não desanime. Sirva o Senhor
em qualquer lugar que você esteja. Está no hospital, dá glória a Deus. Está no banco recebendo seu pagamento, seu salário, dá glória a Deus. Está na fila esperando uma vaga de emprego, dá glória a Deus. Está com alguém enfermo na sua casa, confie, dá glória a Deus e ore. Os propósitos de Deus ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe dos propósitos. Olha aqui o que o Senhor fez com esse carcereiro, salvou ele e a sua casa, meus irmãos. Glória a Deus nas alturas. E para finalizar, esse Deus aqui que fez isso com Paulo, o profeta Isaías falou dele para nós. Ele anunciou há 700 anos atrás, mais ou menos, que nasceria um menino, que seria como esse menino? Vamos lá, esse menino seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, meus irmãos. Esse menino nasceu, está vivo e quer fazer morada no meu e no seu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, meus irmãos. Se arrependa, como a irmã explicou, e confesse Jesus, e entregue a sua vida a Jesus, amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ficar em pé, por gentileza, e palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.